paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre a sua família. Eu me chamo Gilberto e você se encontra no meu e também no seu canal Bíblia e Teologia. Se essa é a primeira vez que você nos visita, por favor, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o seu vídeo e acione o sino para que, quando formos colocar outros vídeos, você venha a ser notificado. A minha oração nesse dia é que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele venha a ser presente em todos os momentos da sua vida. E o tema da reflexão hoje é da morte para a vida. Sem mais delongas, vamos para a reflexão de hoje. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e vamos ler somente um versículo, que é o versículo 1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. É da parte de Deus que o homem recebe a sua maior dádiva, que é a salvação da sua alma. É também da parte de Deus que é suprida a maior necessidade do ser humano, que é a vida. Não a vida física, juntamente com as suas necessidades passageiras, mas a vida espiritual. Paulo, aqui no capítulo 2, ele trata sobre o antes e o depois da vida que Deus deu a esses irmãos da igreja de Éfeso. Ele trata como era a vida antes de Cristo e depois de Cristo. Ele fala do estado de morte espiritual e o estado da vida espiritual da parte de Deus. Antes de falar da vida que Deus concedeu aos cristãos da igreja de Éfeso, eu quero falar do estado anterior, antes deles receberem essa dádiva de Deus. Paulo, ele descreve essa situação de maneira bastante vívida aos nossos olhos. Veja o que está escrito no versículo 2, do versículo 3 e o versículo 12, pois nesses versículos Paulo pinta o quadro da situação deplorável, triste e desgraçada que os cristãos de Éfeso viviam. Ele diz: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 12. Naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja, Paulo mostra a situação de como era a vida daquelas pessoas que viviam na cidade de Éfeso, uma cidade populosa, uma cidade cosmopolita, uma cidade muito importante do Império Romano. Todavia, aquelas pessoas estavam mortas espiritualmente, ou seja, estavam separadas de Deus, porque a morte espiritual significa isso, separação do homem com Deus. E essa situação não era exclusiva daquelas pessoas que viveram há quase 2000 anos atrás, nos tempos de Paulo, não. Essa é a situação de todo homem e de toda mulher que vem esse mundo. Situação de morte espiritual, alienados de Deus. Quando Paulo diz que nós, ou que eles viviam segundo o curso deste mundo, é isso, alienados de Deus. Vivíamos uma vida totalmente que desagradava a Deus. Vivíamos de acordo com os nossos pensamentos, como ele mesmo fala. Vivíamos uma vida de inimizade com Deus. Logo depois ele diz que éramos guiados, dirigidos e influenciados pelo príncipe da potestade do ar. Quem seria esse, Gilberto? O próprio Satanás. Paulo diz que antes dessas pessoas receberem a vida de Deus, eles eram guiados por Satanás, influenciados por Satanás e seus demônios. Essa também é a realidade do nosso tempo. Quando olhamos
o mundo com a ótica da Bíblia, podemos ver o mundo jaz no maligno. Essa é a realidade. Satanás influencia as pessoas, Satanás guia as pessoas para viverem uma vida contrária àquela vida que Deus quer para elas. Mas não somente isso, Paulo continua: as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não têm Cristo, vivem uma vida em conformidade não com a palavra de Deus, não com a vontade de Deus, mas de acordo com a sua natureza caída, terrena e pecaminosa. E ele termina dizendo que todo aquele que ainda não recebeu a vida de Deus é, por natureza, filhos da ira. O que significa filhos da ira, Gilberto? Merecedores da ira de Deus, merecedores da condenação de Deus, enquanto Deus não usar de sua misericórdia e de sua graça. E os cristãos de Éfeso viviam uma vida sem esperança, viviam uma vida sem Cristo e viviam uma vida sem Deus. Essa é a vida que, na verdade, é a morte daquelas pessoas que não estão em comunhão com Deus, daquelas pessoas que não têm Cristo, daquelas pessoas que não têm Cristo como seu tudo. Você pode dizer: mas Gilberto, eu tenho Cristo, eu creio em Deus, eu vou à igreja aos domingos, às quartas, às segundas, eu participo do círculo de oração, eu dou o meu dízimo, eu participo da ceia, eu canto louvores ao Senhor, eu tenho a minha religião, então eu estou vivo. Mas eu convido você a fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão. Por quê? Porque muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, que cremos em Cristo, que participamos do culto solene, participamos da mesa do Senhor. Todavia, durante a semana, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas escolhas e prioridades estão divorciadas dessa crença que dizemos que nós temos. Em outras palavras, não vivemos de acordo com a crença que nós confessamos. Paulo nos mostra que há uma grande diferença daqueles que recebem a vida de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, daqueles que não têm a vida de Deus. Mas como é que consigo receber essa vida, Gilberto? Certamente não é pelo seu esforço, não é pela sua capacidade, não é pela sua bondade ou boas obras, é unicamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Veja o que Paulo diz no versículo 8 desse mesmo capítulo: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa vida é dom de Deus, é presente de Deus. E como se dá isso, Gilberto? Por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Veja que Paulo fala aqui no versículo 13, ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Assim como a morte espiritual traz consequências eternas, a vida espiritual também traz consequências eternas. A primeira consequência eterna é que Deus nos ressuscita juntamente com Cristo. Paulo aqui no versículo 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A primeira implicação da vida que Deus nos concede é que nós somos ressuscitados. A segunda implicação é que nós somos justificados. Éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus e merecedores da condenação de Deus. Mas por causa de Cristo, por causa da sua justificação, nós podemos dizer que temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Todo aquele
que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, todo aquele que é alvo da graça de Deus e recebe essa vida que Paulo descreve aqui no capítulo 2, é justificado por Deus, é reconciliado com Deus e tem paz com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, como lemos ainda há pouco. Por meio dele, nós que estávamos longe por causa dos nossos pecados, fomos atraídos para perto de Deus. E ele tirou essa inimizade, quebrou essa inimizade, para que nós nos aproximemos de Deus e tenhamos comunhão com Deus. Por causa de Cristo, o homem que recebe essa vida, que antes era filho da ira, agora se torna filho de Deus. Mas, Gilberto, todos nós não somos filhos de Deus? Esse é o ditado popular, mas totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Todo homem que vê esse mundo, como eu falei, é filho da ira, merecedor da ira de Deus. O homem e a mulher só passam a tornar-se filhos de Deus quando Deus concede a vida, quando Deus regenera a pessoa e leva essa pessoa a crer em Cristo. É por meio de Cristo que nos tornamos filhos de Deus. Deixamos de ser filhos da ira para nos tornarmos filhos de Deus. Que o Senhor nos leve a fazer uma profunda reflexão como nós temos vivido, como você tem vivido, você que diz que é filho de Deus, mas suas atitudes, suas escolhas e principalmente as suas prioridades não estão em conformidade com aquilo que Paulo descreve que é a vida que Deus nos concede. Oxalá que Deus nos leve a refazer essa profunda reflexão, que é um legado dos puritanos ingleses do século XVI e XVII, pois eles levavam muito a sério a autorreflexão, como eu tenho vivido, como eu tenho praticado o meu cristianismo, que eu digo que eu creio, que eu digo que eu sou. Será que as minhas atitudes estão em conformidade, casado com a crença que Paulo descreve na carta aos Efésios? Será que eu tenho experimentado essa vida de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo? Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É essa vida que Paulo fala aqui, a vida que advém da nossa união com Cristo, essa vida abundante que nada mais é do que o nosso relacionamento que a palavra nos diz que nós temos com Deus. Que Deus te abençoe e obrigado por você ter ficado conosco até agora. Que a graça e o amor de Cristo esteja sobre você e sua família. Se você sente que você precisa nascer de novo, se você sente que necessita de Cristo na sua vida, bendito seja o nome do Senhor por essa realidade, porque o Espírito Santo já está começando a trabalhar sobre a sua vida. Que você fique com Deus, que Deus ilumine, abençoe você e sua família. E não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque fazendo isso você estará se juntando comigo para proclamar a palavra do Senhor. Fique com Deus na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.